Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material que é, assim, quase um mapa do tesouro para quem está pensando no mestrado em artes cênicas da UNB. Basicamente, a gente tem a descrição de uma linha de pesquisa, os critérios de avaliação e a bibliografia. E a nossa missão aqui é, decifrar o que a banca de seleção está realmente procurando. E essa é a única forma de fazer, né? Porque um edital de mestrado não é só uma lista de regras. É uma declaração de intenções, um manifesto. Um manifesto, boa. As palavras que eles usam, os livros que eles escolhem, tudo isso são pistas, sabe? Sobre o tipo de pesquisa que eles querem lá dentro. Não basta só ler o edital, tem que falar a língua deles. Falar a língua deles, adorei. Então vamos começar pelo dialeto principal, que é a linha de pesquisa Processos Composicionais para a Cena. De cara, o texto já fala em práticas, processos e metodologias de composição. E aí, abre um leque enorme, né? Vai de atuação e dramaturgia até produção e recepção. Parece que cabe tudo aí. Parece. E aí que mora o perigo. E também o pulo do gato. Porque logo depois dessa amplitude toda, eles usam duas palavrinhas que são a chave de tudo. Pluralismo e hibridismo metodológicos. Certo. Para mim, esse é o primeiro grande recado. É a banca dizendo, olha, não vem aqui só com a sua caixinha de ferramentas de um único método, sabe? Seja Stanislavski, Grotowski... Então não adianta ser o maior especialista em uma única técnica. Exato. Eu acho que o que eles procuram não é o especialista, é o articulador. Alguém que consegue fazer essas caixinhas de ferramentas conversarem. Uhum. É como se dissessem, não me impressione com a sua profundidade numa única coisa. Me impressione com a sua capacidade de costurar coisas diferentes. O foco é total no processo de criar essas pontes. Entendi. A criatividade está na combinação. E aí o texto, ele abre mais uma porta, que eu achei bem interessante. Diz que a linha aceita tanto a análise de processos criativos realizados, quanto a proposição e pesquisa laboratorial de novos processos. Exato. Peraí, então eles aceitam um pesquisador que vai analisar, sei lá, uma peça do século passado e, ao mesmo tempo, um performer que quer criar um experimento com drones. São perfis muito diferentes. Pois é, surpreendente, né? E é exatamente aí que a gente entende o perfil que eles estão buscando. O tal do artista pesquisador. Certo. Não é um ou outro. É alguém que tem os dois cérebros funcionando ao mesmo tempo. Mesmo quem for analisar a peça antiga, precisa olhar para ela com um olhar de processo, do como foi feito, sabe? Quase desmontando um motor. Uhum. E o performer dos drones não pode só chegar com a ideia, ele precisa ser capaz de conceituar, de problematizar e, principalmente, de sistematizar o que ele está fazendo. Sistematizar. Essa palavra é chave, então. Não adianta ser um artista incrível ou um teórico super inteligente. A vaga é para quem consegue traduzir a prática em conhecimento organizado. Perfeitamente. A própria linha se define como um espaço de conceitualização, discussão, investigação, problematização e sistematização. Eles querem quem produz conhecimento a partir do fazer. É essa a identidade do programa. Ok, então o perfil é esse artista pesquisador. Mas como a banca avalia isso só lendo um texto? O que eles procuram no papel, na prática? Ótima pergunta. É aí que os critérios de avaliação viram o nosso mapa. O primeiro critério é coerência do texto e diálogo com as referências bibliográficas. A palavra-chave aqui não é resumo, é diálogo. E o que é dialogar com um autor num texto? Na prática mesmo. Dialogar é não tratar o autor como uma estátua, sabe? Uma autoridade que você só cita para concordar. É usar as ideias dele como ferramentas para pensar o seu problema. Entendi. É você perguntar, ok, Leda Maria Martins, essa sua ideia de corpo-tela me ajuda a entender o trabalho daquele coletivo que eu pesquiso? Ou será que o trabalho deles, na verdade, desafia o que ela está dizendo?
O diálogo gera faísca, sabe? Faz todo sentido. O segundo critério é consistência, complexidade e pertinência da argumentação crítica. Isso parece ser sobre a qualidade da reflexão. É isso. É mostrar que você não só leu, mas digeriu, que consegue construir uma ideia do começo ao fim. É a diferença entre dizer a tecnologia é boa para o teatro e construir um argumento que mostra como ela pode ser boa, quais os riscos, em que contextos. É mostrar bagagem. Certo. Agora, o terceiro critério. Esse me parece ser o DNA do programa. Capacidade de articular o tema a experiências práticas. Eles estão praticamente implorando para a gente conectar teoria e prática. Implorando é a palavra. Esse critério é o coração de tudo que a gente falou. A teoria não pode ficar flutuando. Eles querem ver a aterrissagem. Eles querem que o candidato mostre onde, no mundo real, aquelas ideias teóricas fazem sentido. Mas isso não é um pouco arriscado? Não pode acabar desvalorizando uma pesquisa que seja puramente teórica, que também é super importante? É uma tensão real. Mas, pelo que o edital sinaliza, a aposta desse programa é na pesquisa que nasce da prática ou que volta para ela. A pergunta que a banca parece fazer é: legal essa sua reflexão, mas para que ela serve? Que diferença ela faz no chão da sala de ensaio? A ponte tem que ser explícita. Entendi. Então a sua vivência não é só um exemplo que você coloca no final. É a matéria-prima da sua argumentação. O último critério é mais direto. Precisão no uso da linguagem e das citações. Basicamente, escrever direito. Exato. É o básico da vida acadêmica. Mostra cuidado, rigor. É a embalagem que valoriza o conteúdo. Ok. Vamos tentar deixar isso mais concreto. Se a gente imaginasse uma candidata, por exemplo, sei lá, uma atriz que trabalha com teatro de rua há anos e usa muita cultura popular. Como ela poderia usar isso a favor dela? Excelente ideia. Vamos chamar ela de Ana. A Ana, atriz de rua, tem uma experiência prática riquíssima. Sim. O erro dela seria só descrever o que ela faz. O acerto é usar a experiência dela como um laboratório para dialogar com a bibliografia. Ela poderia, por exemplo, olhar para uma performance do grupo dela e se perguntar: o que, por exemplo? Onde está o tempo espiralar da Leda Maria Martins, aqui, na forma como a gente conta a história do nosso Bumba Meu Boi? O passado não está no passado. Ele invade o presente toda vez que a gente se apresenta na praça. Uau! Aí a experiência dela deixa de ser só um caso e vira a prova viva da teoria? Exatamente. Ela estaria usando a prática dela para validar, para exemplificar e talvez até para expandir o conceito da autora. Ela estaria articulando, dialogando, mataria os 3 critérios principais com uma só tacada. Perfeito. E isso nos leva direto para a bibliografia. Vamos mergulhar nela. A primeira é o dossiê Vozes e Tecnologias, de uma revista da própria UNB. A escolha de um dossiê com vários artigos já diz alguma coisa, né? Diz muito. Diz que o tema é complexo, que tem múltiplas facetas, e o tema em si, Vozes e Tecnologias, é um sinal piscando em neon para a contemporaneidade. Eles estão interessados em como a cena hoje é atravessada por microfones, samplers, lives. Como a voz, o elemento talvez mais orgânico do ator, se relaciona com esses aparatos. E a segunda referência é o livro que todo mundo está falando, Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela, da Leda Maria Martins. A presença desse livro aqui não parece nem um pouco casual. De casual não tem nada. É um posicionamento teórico, estético e também político muito forte. Indicar a Leda Maria Martins é dizer: estamos interessados em outras formas de pensar que não venham só da Europa. É um aceno direto para as epistemologias afrodiaspóricas. Certo, você usou esse termo, epistemologias afrodiaspóricas. O que isso quer dizer, de uma forma mais simples? De forma bem direta, são as formas de saber, de entender o mundo que nascem das culturas da diáspora africana no Brasil. É reconhecer que o candomblé, o congado, o jongo, tudo isso são sistemas complexos de pensamento que produzem uma visão de mundo, uma forma de entender o corpo, o tempo. O trabalho da Leda Martins é trazer essa potência para dentro da universidade. E os conceitos dela, como tempo espiral e corpo-tela? O tempo espiral é uma bomba no nosso pensamento ocidental, que é todo linear, né? Passado, presente, futuro.
Sim. Na concepção espiralar, que ela bebe de fontes africanas, o tempo se move como uma espiral. O passado não ficou para trás, o ancestral não está morto. Eles retornam, eles afetam o presente o tempo todo. Que potente. E o corpo tela? O corpo tela é a ideia de que o nosso corpo não é só carne e osso. Ele é uma tela, uma superfície, onde se inscrevem as memórias, as histórias, os saberes da comunidade. O corpo é um arquivo vivo. Ok, então vamos juntar as peças. De um lado, um dossiê que aponta para o futuro, para o digital. Do outro, um livro que aponta para a ancestralidade, para a memória, para o corpo como arquivo. Parece uma contradição. E é na beleza dessa suposta contradição que mora a genialidade da proposta. O programa não quer que você escolha um lado. Ele parece estar provocando, sabe? Provocando como? O que acontece quando a gente cruza essas duas coisas? Como a tecnologia pode servir para performar essa memória ancestral? Como um corpo tela pode se manifestar numa performance via Zoom? Voltando para nossa candidata, a Ana do Teatro de Rua, ela poderia pensar em como a tecnologia, sei lá, a gravação e amplificação das vozes dos mestres da cultura popular pode ser um jeito de presentificar o ancestral na cena dela. Perfeito. Ou ela poderia propor um projeto que investiga como aplicativos de GPS poderiam criar uma performance de rua que ativa as memórias afro-brasileiras escondidas numa cidade. Ela estaria usando a ferramenta mais contemporânea possível para lidar com a memória mais profunda. Esse é o tipo de projeto que parece ser a cara do que esse edital está buscando. Certo. Então, para quem está com a gente e se preparando, o caminho parece ser esse. Primeiro, o foco é no processo criativo, é pensar o como se faz. Sim. É ter a curiosidade de um mecânico que desmonta um motor para ver como as peças funcionam juntas, quais foram as escolhas, que metodologias foram usadas ali. Segundo, a ponte entre teoria e prática precisa ser uma avenida, não uma pinguela. Sua experiência é a matéria-prima central. Isso. A banca quer ver a teoria encarnada, onde essa ideia abstrata ganha corpo, som, movimento. É isso que eles querem saber. E terceiro, mergulhar de verdade na bibliografia. Não só para citar, mas para usar as ideias como um trampolim para o próprio pensamento, se deixar afetar pelas ideias da Leda Maria Martins. Exato. E talvez aqui caiba uma última provocação, uma virada de chave no modo de pensar a preparação. A maioria dos candidatos olha para um edital e se pergunta: como o meu projeto, que eu já tenho, se encaixa nessas referências? Que é uma pergunta bem lógica, na verdade. Como adaptar o que eu quero fazer ao que eles pedem? É lógica, mas talvez não seja a mais potente. Uma abordagem mais corajosa e provavelmente mais interessante para a banca seria inverter a pergunta. Inverter como? Em vez de se perguntar como o seu projeto se encaixa, se perguntar como as ideias de vozes e tecnologias, e principalmente as noções de tempo espiralar da Leda Maria Martins, podem transformar, bagunçar, expandir o meu próprio projeto de pesquisa. Ou seja, não é sobre encaixar a sua ideia numa forma, Exato. mas sobre deixar que a forma mude a sua ideia. Exatamente. O objetivo não seria só cumprir um requisito para passar. Seria permitir que o estudo para a seleção já seja o começo da transformação que o mestrado deveria ser. É encarar a prova não como um portão que você tem que atravessar, mas como o primeiro quilômetro da jornada. Se você chegar na prova já transformado pelo estudo, as suas chances de mostrar que pertence àquele lugar aumentam exponencialmente. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.